Demora, irmãos, vamos ler aqui a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. Amém? Vamos ler a maravilhosa palavra do Senhor que disse assim. Agora estou enxergando. Disse assim a palavra de Deus: E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Amém? Amém. Glória a Deus. Não pode se aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos ver, esses irmãos estão bons. Todo mundo sabe o que quer dizer quando fala o Alfa, amém? Amém. O que é o Alfa? Mas de onde veio a palavra alfa em si? É a primeira letra do alfabeto grego, amém? Amém. Ela tinha a cabeça de boi, ela Aleph. Se você ler lá em Lamentações, começa Aleph, Beta, era a primeira letra do alfabeto fenício que foi para o alfabeto grego, entendeu? E é o princípio. E por que ela tinha uma cabeça de boi? Porque não era diferente, ela tinha um formato de uma cabeça de boi. Porque na cabeça deles, tudo que precisava ser feito, primeiramente, tinha que ter um boi. Isso na cabeça dos fenícios que levaram o alfabeto lá para os gregos. Então, o princípio de começar qualquer coisa, precisava ter um boi. E vocês sabem que você lê a palavra de Deus, no capítulo 4 de Apocalipse, diz que um dos seres, que havia 4 seres, um tinha a aparência de um homem, um de uma águia, um de um cordeiro e outro de um boi, não é verdade? Que o boi quer dizer o servo. E quem é o servo do Senhor? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o servo do Senhor, é o servo de Deus, ao qual trouxe a palavra para nós. E ele não é apenas o começo. Quando falamos, ele é o alfa, é o primeiro. Não é a primeira criação de Deus. Quem aqui acredita que Jesus é a primeira criação de Deus? Levanta a mão. Quem crê que Jesus é a primeira criação de Deus, levanta a mão. Ninguém? Vocês estão loucos, porque ele não é. Porque na verdade todas as coisas foram feitas por ele, para ele, e sem ele nada que foi feito seria feito. Amém? Ele não foi criado, ele é o Criador. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus não foi criado, ele é o Criador. Então por que ele é o Alfa? Porque ele é o princípio. Não é do que ele foi o primeiro a ser criado, mas ele é o motivo ao qual a terra foi criada. A terra só foi criada para glorificar e exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele esvaziou a si mesmo. Ele sempre existiu em forma de Deus, desde a eternidade, mas ele assumiu a forma de servo. Porém, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que sobre a terra, debaixo da terra e na terra, todo joelho se dobra e diz que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra de Deus Pai. O motivo da criação de Deus é o Senhor Jesus Cristo. É isso, irmãos. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós estamos lá na nossa congregação, estamos numa série já, acho que é a 4ª lição, de encontrar Jesus no Antigo Testamento, encontrar Jesus no Novo Testamento, encontrar Jesus na simbologia do tabernáculo ao qual Moisés fez, e também encontrar Jesus, até mesmo homem como Moisés, como José, que são tipos de Cristo, porque o princípio da palavra de Deus não somos nós. Nós gostamos de ler a Bíblia, porque quando nós estamos sobrecarregados, gostamos de ler em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, amém? Todos nós, quando nós estamos com medo, nós gostamos de ler o Salmo 91, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente
também estamos com medo, nós também gostamos de ler o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e outras palavras, mas todas essas palavras não é sobre você, não é sobre mim. Essas palavras te levam até Jesus. Se essas palavras que você lê no Salmo 91, no Salmo 23, em Mateus, não importa em qualquer lugar da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, se ela não te leva até Jesus, nada vai resolver. Todas essas palavras têm que levar você a adorar, a exaltar e estar na presença do Senhor Jesus Cristo, porque as Escrituras, elas levam até Jesus. Se as Escrituras falam de Jesus e levam até Jesus, nós também temos que chegar ao mesmo fim, ao mesmo princípio ao qual as Escrituras levam, porque muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor para consolar os corações, não tem nada errado. Lemos a palavra do Senhor para confortar as vidas, para as pessoas se sentirem bem, e as pessoas se emocionam, nós gostamos, mas se não levar até Jesus, não resolveu nada, perdemos o nosso tempo. O nosso tempo ele só é precioso na presença de Deus, numa igreja, numa congregação, se o nosso coração estiver voltado a estar ao princípio, ao motivo ao qual este mundo foi criado, que é o Alfa, que é o Senhor Jesus Cristo. Nada pode começar se ele não estiver. Amém? Amém. Glória a Deus. E também depois vem o ômega, que é a última palavra do alfabeto grego. Amém? Mas, quer dizer o fim? Quer dizer que Jesus teve um princípio e vai ter um fim? Não. Quer dizer que ele é o cumprimento do porquê este mundo foi feito. A finalidade que este mundo foi feito é por causa de Jesus. É por isso que hoje você está aqui. É por isso que hoje eu estou aqui. Nós não estamos aqui para ouvir um pregador falar. Nós não estamos aqui para ver cantores cantar. Nós não estamos aqui para passear. Nós estamos aqui única e exclusivamente para adorar e exaltar o nome de Jesus, que é o motivo da criação de Deus, e é o cumprimento da criação de Deus. Este é o motivo. Amém, irmãos? Mas, voltando para a palavra de Deus, a primeira vez que essa palavra aparece, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Amém. Essas palavras foram dirigidas a um homem chamado João, o discípulo ao qual Jesus amava. Isso é bonito, né, irmãos? Ele fala, às vezes ele não conseguia falar, olha, e eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele falava, olha, o discípulo que Jesus amava. Mas quem Jesus não ama, né? Então é humildade, né? É muita humildade. Ele não quer falar, olha, eu sou o João. Olha, eu sou o João, fui o primeiro a chegar ali na tumba onde Jesus tinha ressuscitado. Eu sou o João, que é o único dos discípulos que foi ao pé da cruz quando Jesus estava sendo crucificado. Não, o discípulo ao qual Jesus amava. Mas o discípulo ao qual Jesus amava, eu digo para você que está aqui hoje, Jesus também te ama. Eu digo para que Jesus também me ama. É bom saber disso. Estava preso. Tinham tentado martirizar esse ancião. Talvez aqui tinha mais ou menos uns 90 no mínimo, 90 anos no mínimo. E tentaram martirizar esse ancião. Diz a história, diz a tradição, que colocaram ele num tacho de óleo fervente de peixe, mas ele não morreu. Aí o imperador, com tanta raiva, mandou ele trabalhar
nessa ilha chamada Patmos. Era uma pedreira. Até hoje, lá é uma pedra, não tem nada, não tem uma árvore. Não é uma ilha bela, né, que tem cachoeira, que tem uns riozinhos bonitinhos, não. É pedra, é apenas uma ilha que só tem pedra e umas rabinas, não tem mais nada. E esse ancião de 90 anos foi para lá trabalhar, para talhar as pedras que tem neste lugar. 90 anos. Olha, irmãos, eu acho que eu posso falar, não tem problema não. Eu estou chegando aos 50, eu acho que já não dá para eu pegar pedra. Eu acho que com 30 não dá para pegar pedra. Eu acho que nem com 20 dá para pegar pedra. Então ainda mais com 90 anos. Mas esse homem já idoso, esse homem de Deus já idoso, foi obrigado, pelas circunstâncias, a trabalhar numa pedreira. E não é fácil. E ele foi trabalhar. E ele trabalhou nessa pedreira por causa do testemunho do Senhor e Salvador Jesus Cristo e da palavra de Deus. Agora imagine um homem já idoso, já estava talvez no momento de descansar, já estava no momento talvez não tinha nem mais força, já estava encanecido, né? Como diz, a gente vai ficando um pouquinho mais velho, nossas pernas já não são mais as mesmas, nossos braços não são mais os mesmos, nossos olhos não são mais os mesmos, mas esse homem foi obrigado a ir trabalhar como escravo numa ilha que era um pedregulho só. Mas Jesus disse: João, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Não importa aonde você está, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou aquele que é. Existe uma diferença entre ser e estar. Você está aqui, mas você não mora aqui, amém? Amém. Mas você está, mas você não mora aqui. Jesus, ele disse para João: eu sou. João, entenda, eu sou ainda na sua vida. Não importa que você esteja nesse lugar terrível, que você esteja escravizado, não importa que você esteja aí exilado, martirizado, mas eu digo, eu ainda sou. Eu sou aquele que é. Não importa a situação que você está vivendo, Jesus ainda é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo quando você estava com saúde, mas Ele também é o mesmo agora que você está com alguma enfermidade. Ele é o mesmo quando você tinha algum dinheiro, mas também é o mesmo no seu desemprego. Ele é o mesmo quando você estava sorrindo, mas Ele é o mesmo quando você está chorando. Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo na sua vida. Não importa a circunstância que está acontecendo com você, não muda a natureza do Senhor Jesus. Ele continua sendo o mesmo. Ele é, Ele não foi, Ele não está, Ele ainda é o mesmo na sua vida. A sua circunstância, ela não muda o fato de quem é Jesus. Porque, irmãos, a nossa tendência não deveria, não é o correto, é a gente nosso Deus é tão grande, é tão poderoso. Nosso Deus, como dizem, né? Minha prata, não, diz não, na Bíblia, de minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Glória a Deus. Ele diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas será que todo mundo aqui está garantido o peru e o chester para o Natal? Será que todo mundo aqui está garantido que vai conseguir pagar as suas contas? Será que todo mundo aqui está com a saúde 100%, se fazendo um exame agora no check-up, está tudo certinho? Será que todo mundo aqui tem um motivo hoje para sorrir, não perdeu alguém, não tem alguma tribulação? Sim. Mas ainda digo para mim e para você, para todos nós que estamos aqui hoje, a nossa situação não muda quem é o nosso Deus. E Ele continua nos amando. Jesus amou João quando ele estava ali
tirando, arrumando as redes do seu pai Zebedeu, e Jesus chamou a ele e a Tiago, dizendo: vinde, eu vos farei pescadores de homens. E João saiu correndo. Jesus amou João quando João colocou a sua cabeça no centro de Jesus, perguntando quem ele iria trair. Jesus amou João quando João chegou ao pé da cruz. Jesus amou João quando estava falando com Pedro, e João também chegou. Mas também Jesus estava amando João quando ele estava sofrendo na ilha de Patmos. Jesus chamava na bonança, Jesus chamava na sua alegria, mas Ele também te ama na sua tribulação. Ele continua sendo o mesmo. Coloca isso no seu coração. Jesus não mudou na sua vida. As suas circunstâncias mudaram. Sim, a sua, talvez alguns aqui estão bem, outros não, mas Jesus ainda continua te amando. Ele ainda é a sua vida. Ele ainda é. Mas depois João ouviu uma outra palavra da parte de Jesus: eu sou aquele que é, o Deus Todo-Poderoso. O que era? Por que o que era? Eu sou Deus, o que é, mas também o que era. Na tribulação, irmãos, nós tendemos a perder as esperanças. Só que a gente tem que lembrar que todos nós, ou a maioria, espero que todos, passou por livramentos. Jesus estava lembrando aqui para João: João, quem escreveu que eu transformei água em vinho? Quem escreveu que eu curei um aleijado de 38 anos num tanque chamado Betesda? Quem escreveu quem multiplicou os pães? Quem escreveu sobre aquele que andou sobre o mar? Quem escreveu sobre aquele que fez o cego de nascença enxergar? Quem escreveu sobre aquele que ressuscitou um homem depois de 4 dias? Quem escreveu sobre aquele que morreu na cruz e que o soldado pegou uma lança e furou seu lado e saiu água com sangue? Quem escreveu sobre aquele que ressuscitou ao 3º dia e apareceu entre os discípulos e pediu para Tomé pegar a mão, o dedo, colocar sobre os seus cravos nas mãos e colocar o dedo do lado? Quem escreveu sobre aquele que subiu nos céus? Não foi você, João? Eu sou esse, aquele que é. Irmãos, sabe o que isso quer dizer? Lembra do que Jesus fez na sua vida. Ele é o mesmo. Aquele que te livrou no passado, aquele que um dia você subiu nesse púlpito e falou: Jesus me curou disso, Jesus me livrou daquilo, Jesus me abriu a porta, Jesus me fez uma obra, Jesus me salvou. Ele é o mesmo ainda. É para lembrar, é aquele que era. Aquele que um dia te tirou deste mundo miserável. Aquele que um dia você orou e ouviu a sua oração, e ele ouviu a sua oração e te deu livramento. Aquele que um dia te curou. Aquele que um dia você fez um voto e ele abriu a porta. Aquele um dia qual você buscou e teve a resposta. Aquele que um dia você falou: eu vou hoje para a igreja e quero que Deus fale comigo, e Jesus falou com você. A sua situação, hoje Ele está te dizendo: eu sou aquele ainda, aquele que era. Eu sou o que sou hoje, mas lembra do que eu fiz. Lembra do que eu fiz. É isso que Jesus fala com João: João, você lembra, João? Lembra que eu era? E eu digo mais: há coisas que Jesus fez o que era que ninguém viu. Não é verdade? Nenhum ser humano viu o que Jesus fez, mas Ele ainda era. Isso é para lembrar que a sua situação, ela não é permanente, ela é provisória. Porque aquele que é aquele que já fez grandes coisas e pode fazer ainda grandes coisas na sua vida.
E esse João, esse homem de Deus, ele estava sofrendo uma injustiça. Não matou ninguém. Você sabe que hoje em dia o pior serial killer, o pior matador em série, ele não é obrigado a trabalhar na cadeia. Trabalha se ele quiser. Tem vantagens, né? Até lembrei que o pessoal de cadeia prefere ler do que trabalhar, porque também é o mesmo benefício. Se você trabalhar, a cada 2 dias você ganha um para ser solto, mas se você ler também, você é solto, porque eles preferem ler do que trabalhar, né? Porque está na cadeia porque não quer trabalhar, não é verdade? É uma lógica. E o que acontece? Hoje no Brasil ninguém é obrigado a trabalhar quando é preso, mas com os piores crimes possíveis. E esse homem, qual foi o crime dele? Falar a palavra de Deus. Cumprir o que Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o crime dele. Matou alguém? Não. Creio eu que ele deu vida a muitas pessoas. Na Bíblia que eu sei, ele chegou na Porta Formosa junto com o apóstolo Pedro e disse para o que estava lá: olhe para nós. E o homem achava que ia ganhar algum dinheiro, mas disse João e Pedro: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Foi isso. Foi o crime dele. Outro crime de João, a Bíblia diz que em Samaria Filipe pregou a palavra, curou. Toda uma cidade lá se converteu, até o macumbeiro lá se converteu, Simão, o mágico. Mas não tinha ainda nenhum deles recebido o Espírito Santo. Então Pedro e João foram até lá e, estendendo a mão sobre os samaritanos, eles foram todos batizados com o Espírito Santo. Olha o crime de João. Outro crime de João: cuidou de uma viúva, cuidou de Maria. Jesus pediu: eis aí, homem, a tua mãe, eis aí, mulher, o teu filho. Esse foi o crime dele. Mas Jesus disse: eu sou o Alfa, aquele que é. Você está aí, mas eu sou o mesmo. Aquele que era, aquele que você escreveu, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O imperador Diocleciano não é nada, ele vai morrer e morreu. Morreu faz 2000 anos, né? 1900 anos. O Império Romano não é nada, acabou no ano 525 depois de Cristo. Mas eu sou o Todo-Poderoso que há de vir. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É a certeza que toda injustiça ela será julgada. Não existe homem poderoso na face da terra, porque o Todo-Poderoso há de vir. O Todo-Poderoso há de vir e vai trazer conta de todas as coisas. Você talvez está passando por uma injustiça, você talvez está passando por perseguição, mas eu disse: aquele que é, aquele que era, ele também há de vir, e ele está acima de todos, porque ele é o Todo-Poderoso e ele trará juízo. Eu quero ver um homem que vai se defender diante de Deus. João estava passando por injustiça, mas o Deus Todo-Poderoso, ele há de vir. Ele irá consertar tudo. Talvez hoje a minha e a sua vida está uma bagunça, mas na hora que Jesus vir, tudo vai ser consertado, tudo vai ser colocado no lugar. Só tenha essa esperança. Não desista. João estava ali, irmãos. Ele falou: gente, eu estou aqui. Ele teve que explicar, né? Eu não matei ninguém, não, gente. Não roubei. O que eu fiz de mal? Eu estou aqui por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que mesmo assim ele estava em espírito. Continue firme. Você pode estar passando por injustiça. Você pode estar passando por humilhação. Você pode estar passando por coisas que você não entende. Tipo assim, se alguém me perguntar, eu não sei.
Se me perguntar por que eu estou passando por isso, eu não sei. Porque eu estou com enfermidade, se eu sou uma pessoa boa, se eu fiz a vontade de Deus, eu não sei. Eu estou desempregado, passando necessidade, eu não sou preguiçoso, eu não sei. Mas saiba que aquele que é, aquele que era e o que há de vir virá e vai transformar todas as coisas, vai mudar tudo. Mas faça como João, continue buscando. Andai no Espírito e não satisfarei a vontade da carne. João estava preso, ele podia murmurar. Ele podia falar, meu Deus, porque eu estou aqui. Mas ele sabia. Ele pediu. Ele chegou até Jesus, olha, nós temos um pedido, hein, meu irmão? Qual que é? Que um se assente à tua direita e outro à esquerda no teu reino. Disse Jesus, olha, o que vocês pedirem, vocês não têm nem noção do que vocês estão pedindo. Mas vocês vão ser batizados no batismo que eu vou ser batizado. Vamos! É mesmo? Vocês vão beber o cálice que eu vou beber? Vamos beber! Vocês vão beber. E ainda digo para vocês, quem aceitar uma à direita e outra à esquerda, não compete a mim. Mas aqui está preparado. Então eles sabiam que ele ia passar por aquilo que Jesus passou. Jesus passou por humilhação, Jesus passou por martírio. E por isso que João continuava adorando a Deus. Por isso que João continuava em jejum. Por isso que João continuava meditando. Por isso que ele continuava em espírito. A sua situação não pode mudar a sua vida espiritual. Aleluia! Não pode. Não deveria. Continue o mesmo. Está bem, continue orando. Está mal, continue orando. Você está dando risada, continue orando. Você está chorando, continue orando. Não pare de orar, não pare de estar espírito. Não mude a sua vida. Porque no momento mais difícil, Jesus falou com João e confortou o coração dele, dizendo que ele era o Alfa. João, eu sou o motivo. Aleluia. A palavra Alfa, Glória a Deus, também quer dizer o dono, o chefe, o governante. Eu mandei você aí. Eu governo o mundo, João. Não se preocupe. Você não está aí porque Diocleciano colocou no coração que você está aí. Mas eu governo o mundo. Eu sou o Alfa. Eu mando. E eu sou o Ômega. Eu sou a conclusão. Eu sou o fim. Eu sou a finalidade. Eu vou voltar. Não se preocupe. Jesus Cristo, Ele tem que ser o dono da sua vida. Ele é, na verdade. Mesmo que você queira ou não, Ele é o dono da nossa vida. Quer nós queiramos, quer não. Só que tem que ser de forma voluntária. E o interessante é que Jesus foi falar com este homem e disse: João, acalma, eu sou aquele que há de vir. Mas depois, no mesmo capítulo, o problema é o seguinte, capítulo 1, versículo 11. Eu acho que nas nossas Bíblias está errado, no original não está. Dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que vês, escreve no livro, envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu acho que na maioria das Bíblias não vai estar eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Amém? Acho que a maioria não vai estar, mas foi cortado, mas deveria estar. Amém? Isso quer dizer o quê?
Eu sou o Alfa, o homem primeiro e o último. Escreve as 7 igrejas. O Alfa e o Ômega, ele tem uma palavra para a sua igreja. Que igreja? Tinha uma igreja que ele falou assim: tu tens o nome do que vive, mas está morto. Mas ele tinha uma palavra para aquela igreja. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, arrependa-te e volte às primeiras obras. Mas ele tinha uma palavra para aquela igreja. Eis que eu tenho contra ti que toleras a Jezabel, que leva meus filhos a sacrificar aos ídolos e aos adultérios. Mas Jesus tinha uma palavra para aquela igreja. E eis que eu digo a todos aqueles que dizem que conhecem as profundezas de Satanás e aonde habita o trono de Satanás. Mas Jesus também tinha uma palavra para aquela igreja. Mas também tinha para aquela igreja que disse: terás tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a palavra da vida. E Jesus tinha uma palavra para aquela igreja. Jesus também tinha uma palavra para aquela igreja, ao qual dizia para que ele estava guardando da tribulação que há de vir sobre o mundo. Que assim como eu te amo, também te guardarei da provação que irá provar aqueles que habitam sobre a face da terra. E Jesus tinha uma palavra para aquela igreja. E também tinha uma outra igreja, a última, Laodiceia, que era nem quente, nem fria, que ele batia a porta. Ele estava fora. Quem bate na porta está fora, né? Ninguém bate de dentro para fora, você bate fora para dentro. Mas ele tinha uma palavra para aquela igreja. Eu digo para você que está aqui hoje, eu não sei se você é muito grande, não sei se você tem algum vício, eu não sei se você tem um pecado que você não consegue se libertar, eu não sei se você talvez já está no coração que já quer sair da igreja, não está vindo por vir. Eu não sei se você ouve os hinos do Senhor, mas também ouve as coisas deste mundo. Também não sei se você é um crente que ora talvez 3 vezes ao dia, jejua 24 horas, 3 vezes por semana, 7 vezes por semana, se sobe monte, desce monte. Eu não sei que tipo de crente você é, mas eu digo, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim tem uma palavra para você sempre. Não importa a situação, se você está fraco na fé, se você está forte na fé, o Alfa e o Ômega tem uma palavra para você. Ele quer falar com você. Ele quer te edificar, ele quer te mudar, ele quer que você continue firme. Se você está desviado, ele quer que você volta. Se você quer estar fraco, ele quer que você seja forte. Se você está bem, que você continue bem. Se você é santo, santifique-se mais. Se é justo e busca a justiça, ele quer isso para a sua vida. Assim é o Alfa e o Ômega. Ele tem uma palavra para o seu povo. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Ele ainda quer falar para o seu povo. Ele diz assim: siga igreja. Já tinha igreja idólatra, já tinha igreja morta, já tinha igreja morna, rica de dinheiro, mas que era pobre, cego, miserável e nu. Mas aí ele disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não posso falar, pastor Ivan, pastora Creuza. Quem tem ouvidos, pega o ônibus, vai até o terminal João Dias, pega o Jardim Capelinha, quilômetro 03, segundo ponto, que vai ouvir a palavra de Deus. Não. Quem tem ouvido, vem aqui na igreja de Jabaquara, vem lá na igreja da Água Funda, vai na igreja das Belezas,
Japão, vai na igreja da Arábia, vai em qualquer igreja que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As igrejas, vai na Vila Missionária, vai em qualquer lugar, porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As igrejas, Jesus quer falar com o seu povo. Não tem uma placa especial, não tem pastor especial, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem papa, não tem patriarca. O que tem é o Espírito Santo, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, que quer falar com a sua igreja. Não precisa pegar ônibus não, não precisa pegar Uber, não precisa pegar o seu carro e ir lá onde nós congregamos para ouvir a palavra de Deus. Não tem nada de especial. Se você abrir os ouvidos, Jesus vai falar contigo. Na sua igreja, na sua congregação. Óbvio que não há problema nenhum por visitaremos. Não há problema nenhum. Mas nunca toca no seu coração, eu tenho que ir em tal lugar. Eu tenho que ouvir tal pastor. Eu tenho que ouvir tal pessoa. João estava na igreja. João estava congregando, estava em comunhão. João, por acaso, estava junto com os apóstolos. Tinham morrido todos. Só sobrou ele. Mas ainda assim Jesus falou com ele. Falou: João, eu sou o Alfa e o Ômega. Aleluia a Deus. Escreve, diz às igrejas. Olha, às vezes você está aqui, você fala: olha, poderia ter pregadores melhores, poderia ter fulano, poderia ter ciclano. Não! O que falta para Jesus falar é o seu ouvido estar aberto, que ele diz: quem tem ouvido vai ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Para você ouvir a voz de Deus, basta você abrir os seus ouvidos, abrir o seu coração e ter uma fé não fingida e ter um coração voltado para adorar e ouvir a voz deste Deus. Não precisa se matar muito não, não precisa se sacrificar muito não. O que precisa é sinceridade. O que precisa é continuar buscando em qualquer circunstância, em qualquer situação, porque Ele tem uma palavra para a sua igreja. Ele não quer. Que às vezes nós falamos assim, começamos a cansar espiritualmente. Às vezes nós oramos muito, buscamos muito, lemos muito a Bíblia, mas chega um certo momento que a gente já empurra com a barriga, como dizem, começa a se arrastar, começa a ser apenas a rotina, o cotidiano, não é mais uma experiência verdadeira, não é mais a intimidade com Deus. Mas Ele ainda quer falar conosco. Ele ainda quer mudar a nossa vida. Ele ainda tem uma palavra para a sua igreja. Ele não te abandonou. Ao Jesus poderia ter revelado as coisas que são, as coisas que eram e as coisas que há de vir a João há muito tempo atrás, há muitos anos. Ele escreveu 3 cartas universais, ele escreveu um evangelho, porque nessa época, qual talvez eles estavam numa casa, com o seu pergaminho, a sua lamparina, a sua caneta, para escrever. Jesus não revelou o Apocalipse para ele, mas revelou para ele um momento de abandono, revelou para ele num momento de tribulação, se revelou a ele num momento de tribulação ao qual ele estava passando uma tremenda perseguição, sozinho. E lá Jesus se revelou a João. Nada impede de nos falar contigo. Não tem nada. Nada impede de você de ouvir a voz de Deus, não importa a situação que você está vivendo. Você é hábil para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Não tem nada que impeça.
Também em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 6, disse-me ainda: está feito, completou. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O Alfa e o Ômega diz: pode vir. Pode me buscar, que daqui tem água para saciar a sua sede de justiça, a sua sede de Deus. Pode me buscar que eu vou dar de graça, não precisa pagar. Jesus disse: eu sou o refrigério. Eu sou o seu refrigério. O Alfa e o Ômega diz para você hoje que Ele é o refrigério para a sua vida. E Ele dá de graça. Ele vai acalmar o seu coração. Vai tirar essa sede, né? Quando a gente está com sede, a gente está seco, né? Mas Ele vai preencher. E vai tirar toda essa agonia. Ele diz: pode vir. Eu digo a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Jesus Cristo tem vida eterna para nós. Mas tem que querer. Quem tem sede tem que pedir, né? Eu estou com sede, mas se ninguém me der copo d'água, se eu não pedir, ninguém vai saber, né? Então, busque. Tenha sede por Jesus, porque Ele tem água para te dar à vontade. Ele tem vida eterna à vontade para dar para a sua vida e para a minha vida. Amém? Amém. O Alfa e o Ômega. Aquele que a vida não tem nenhum sentido se Ele não estiver. Acho que do banho expliquei muito bem. Estavam perguntando porque a primeira letra do alfabeto fenício era um A, um A que tinha a cabeça de boi. Aí quem explicou disse o seguinte: antes de ter qualquer coisa, precisa ter um boi, depois uma terra. Mas primeiro precisa ter um boi. Eu digo, na sua vida, não é um boi que você precisa ter, não. Tem que se colocar. Você precisa de Jesus. Você acha, eu preciso de dinheiro, preciso de um casamento, preciso de um filho, preciso de um emprego, preciso de saúde. A primeira coisa que você tem na sua vida é Jesus. Por isso que é o primeiro. A primeira coisa que você tem que ter é ter Jesus na sua vida. Aleluia. Por quê? Porque é Ele que vai preencher. Ele é o Ômega. É Ele que preenche. É Ele que dá a finalidade da vida. Ele tem que ser a primeira coisa que você tem que ter na sua vida, o motivo da sua vida, porque é Ele que vai dar realmente o cumprimento. A palavra certa é o princípio da sua vida, a concretude da sua vida. Sem Ele não há porque estar vivo. Sem Jesus, morreu, acabou, não tem inferno. Com Ele não acabou. Com Jesus nós vivemos. Se morrermos, seremos ressuscitados, porque Ele é o primeiro e o último. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.